simplesmente usar uma cruz, se denominar cristão, ter qualquer tipo de envolvimento, né, com o cristianismo, que você era perseguido e prendiam e jogavam assim, o pessoal esquecia, né? Pedro, rapidinho. Agora que começou a transmissão ao vivo, então a galera perdeu assim o início, né? Então vamos começar tudo de novo para a gente fazer. Só um ensaio, gente. Vamos lá, vamos começar tudo de novo. Foi o esquenta. Vem louvar, encher esse lugar de glória. Encher esse lugar de glória com a glória do Senhor. Vai lá, música. Encher esse lugar de glória. Encher esse lugar de glória com a glória do Senhor. Boa noite! Agora nós vamos começar aqui, mandar um beijo para quem está nos acompanhando ao vivo agora, a galera agora está ao vivo. Marco Antônio, Delma, Aline, Luzia, Sandra, Adriana, Denise, Ana Paula, Rita, um beijo no coração de vocês. Eu sou Yaciara, coordenadora dos Coroinhas da Paróquia de Santo Antônio de Pada, e hoje eu estou aqui com essa missão de trazer um pouquinho da nossa pastoral, contar um pouquinho da história de São Tarcísio, falar um pouco desse momento que nós estamos vivendo de quarentena e a nossa igreja doméstica. E como a nossa paróquia é uma paróquia muito abençoada, nós temos um time de gigantes hoje aqui com a gente para contar um pouquinho essa história para vocês. E eles vão se apresentar agora. Vamos lá, Lívia, começa com você. Dá um oi pro pessoal aí. Oi. Pedrinho, você? Oi, pessoal, boa noite. Vai, Dudu. Oi, gente, boa noite. Oi, gente, boa noite aí. Oi, boa noite. Boa noite, gente. E aqui comigo estão Gabriela. Oi, boa noite. Emanuele. Oi, boa noite. E o nosso querido violeiro Edivaldo. Oi. Agora saiu. Vamos lá. E para iniciar esse nosso bate-papo aqui sobre São Tarcísio, vamos fazer uma oração, vamos pedir que o Espírito Santo venha em nossas casas, venha em nossas vidas, venha na vida de cada um que está nos acompanhando nesse momento, para nos direcionar, nos dar discernimento, nos dar sabedoria e acalmar os nossos corações. Ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei
fez a face da terra. Como um sacrário vivo levou o amor. Revelou coisas que eu nem sei, mistérios de um grande amor. Se eu conhecer por nada, eu trocarei. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e o Senhor renovará a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo. Amém. Isso aí, pessoal. Já nesse momento de oração, vamos iniciar, então, nosso momento aqui de partilha, e vamos falar um pouco sobre vamos falar um pouco sobre a história de São Tarcísio, sobre essa quarentena. Vamos trazer para vocês também o hino de São Tarcísio. Vamos ficando por aí, que tem muita coisa legal essa noite. Falando um pouco sobre a nossa pastoral, hoje quero agradecer ao Padre Aldo, ao Padre Ubiratã, a oportunidade de estar aqui falando com todo mundo e trazer um pouquinho para vocês do que é a Pastoral dos Coroinhas, né? Hoje a nossa pastoral tem à frente eu como coordenadora, e eu tenho também outros coordenadores que estão comigo. A Ana Braga, Fernanda, Denise, Afonso, Lilian e José. E são pessoas, assim, extremamente importantes para que a gente consiga manter esse grupo atual de 118 coroinhas nessa igreja doméstica, nesse momento de distanciamento social, em que nós fazemos bastante atividade para manter essa galera aí com a gente durante esse período que nós não estamos podendo, nem todos podem estar na igreja, né? Então, vai o meu agradecimento a toda a equipe, que sempre participa muito comigo, de todas as propostas, ao Padre Aldo, que quando eu mando uma ideia para ele, ele aceita, e aos coroinhas, que embarcam também conosco nos vídeos, na vida dos santos. A gente vai falar sobre tudo isso. E agora o Pedro e a Letícia vão contar para a gente um pouco sobre a história de São Tarcísio. Vai lá, Pedro, agora é definitivo. Oi, boa noite. São Tarcísio, ele na verdade é um santo lá do início da igreja, na época em que ainda se perseguiam os cristãos abertamente. Você não podia falar que era cristão, não podia rezar, não podia carregar uma cruz, que você era perseguido, você era preso. E aquela coisa, para quem já ouviu falar desse tempo da igreja, era uma época em que os cristãos eram presos e, ao mesmo tempo, tentavam alimentar a sua fé com as missas. Quem podia, quem não tinha sido preso, ia à missa escondido nessa época. E aqueles que eram presos, alguém precisava também levar um pouco de Cristo para eles. Normalmente tentavam que se levasse a comunhão. E aí é nesse contexto de tentar levar a comunhão para quem estava preso que surge uma criança, um menino, Tarcísio, que era uma espécie de coroinha da época, que ajudava na igreja. E ele dizia que estava disposto a até mesmo dar a sua vida
para que essas hostias que ele fosse levar, os prisioneiros, não caíssem nas mãos dos pagãos. E mesmo o Papa da época, achando que era um pouco precipitado, admirou a coragem dele e deixou que ele levasse as hostias para os prisioneiros, né? Então, o Tarcísio, muito corajoso, foi cumprir a sua missão e caminhava pelas ruas com a hóstia. A gente não sabe direito exatamente como estavam essas hóstias, né? Mas era numa caixa. A gente acredita que era numa caixinha, que ele carregava aquilo dali com muita força e foi caminhando pelas ruas, até que um grupo de meninos estava chamando ele para brincar, e ele falou, não, agora eu não posso, eu estou com pressa. E eles continuaram insistindo, não, só falta um para a brincadeira começar, só está faltando você e tal. Aí ele falou, não, eu não posso. E os meninos continuaram insistindo até que começaram a puxar ele, até que descobriram que ele estava segurando uma coisa na mão. E queriam descobrir de todas as formas possíveis o que era aquilo. E puxaram, jogaram ele no chão e ele lá segurando. E a gente também nota que no hino que a gente vai cantar mais tarde, ele cita essa parte do antes morrer do que entregar o corpo santo de Jesus. Então, essa parte, ele foi maltratado por esses meninos que queriam que ele participasse da brincadeira, mas ele não entregou, ficou lá com ele, e foi isso. E aí, no meio dessa confusão, acabaram apedrejando ele, e ele morreu, mas sem entregar o corpo. Ele não soltou a hóstia, mesmo morto, ele continua com a mão fechada, segurando, por isso até em muita imagem ele aparece com a mão junta ao peito, e aí o resto realmente vem muito da tradição, os detalhes que contam. Alguns dizem que quando finalmente todo mundo saiu dali, só ficou um soldado que era cristão, que tinha ido ajudar ele finalmente abre a mão, e aí nesse momento a hóstia não está mais lá. Então existe essa história também que a tradição traz, de que ele teria meio que comungado dessa forma tão perfeita. E aí, por conta desse serviço, que é a essência do que é ser coroinha, e por conta também de ele estar levando a hóstia a quem não podia, na época, consumir, ele é padroeiro dos coroinhas e dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, nossos famosos mestres também, né? E a festa dele é 15 de agosto, tá? Logo ali. Chegando. Então, como a gente vê, né, o amor de uma jovem criança, uma criança jovem, a Jesus Eucarístico. E São Tarcísio, ele nos ensina, né, esse amor à Sagrada Comunhão, esse amor à Eucaristia, de uma maneira tão bonita. Ele foi mártir, né, não é mesmo? Ele perdeu a própria vida, mas protegeu o Senhor. Então, a gente vai cantar depois a música, e aí vocês vão ver como a letra dela, ela conta passo a passo a história de São Tarcísio. E aí São Tarcísio foi escolhido como patrono dos coroinhas, acólitos e ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia. Muito bem. Calma aí, Manu, que não é agora não, calma aí. E aí agora a gente vai trazer um pouquinho para vocês, o Pedro também vai trazer para a gente, o Pedro não, agora não, Pedro, calma aí, agora a gente vai ouvir a oração de São Tarcísio, que o nosso coroinha Paulo Vitor preparou com todo carinho, com todo amor, e vamos ouvir essa oração para a gente ver como é uma oração linda, uma oração de entrega, uma oração de quem tem amor ao altar do Senhor. Pode ir lá, Paulo Vitor, com você.
Oi, gente. Desculpa eu não ter gravado essa oração, mas eu quis escrever porque ela foi muito importante para eu entender um pouco dessa história também. Então eu vou ler aqui para vocês. Ó glorioso São Tarcísio, que agora no céu estás, agozando o prêmio do vosso amor verdadeiro a Deus, de fidelidade e proteção constante à Santa Eucaristia. Abençoai nossas famílias e devotos, que buscam em Ti o amor e a coragem de lutar por Jesus Cristo. Amém. Essa em si é uma oração bem curta, mas acho que tocou meu coração de uma forma que demonstrava todo o amor de São Tarcísio à Eucaristia. Então, eu achei muito bonita essa oração feita em nome Amém. dele. Obrigada, Paulo Vitor. Muito obrigada. E aí o Pedro agora vai contar um pouquinho para gente da história da Pastoral dos Coroinhas. Como é que começou em Santo Antônio? E aí ele vai... Calma, a gente não precisa tentar adivinhar a idade do Pedro. Não precisa, não precisa. Somando ele e a Letícia, a gente tem aí um certo tempo de coroinhas, né? Digamos assim, quase uns 20 anos. Mais, né? Mais. Muito mais, gente. Vai lá, Pedro, conta pra gente um pouquinho aí da história da pastoral lá na paróquia. Pô, me senti velho agora. Pedi um passe livre. É o seguinte, na verdade, há um tempo atrás, não é no tempo de São Tarcísio, não, mas há um tempo atrás, era muito comum que não tivesse a Pastoral dos Coroinhas essa estrutura que tem hoje, né? Não tivesse uma coordenação, uma equipe focada só para isso, com um curso de coroinhas e tudo mais. E aí é nessa época que eu comecei a servir na Santo Antônio, em 2000, na época que ia inaugurar a igreja depois da ampliação, que ia vir Dom Eugênio. Aí, mas ainda nessa informalidade, né? Ainda a veste da paróquia e tudo mais. Mas em 2001, o Padre César juntou um pessoal para formar um grupo mesmo, com uma coordenação de coroinha, fazer como uma pastoral, já nos moldes mais próximos do que é hoje. E aí teve o primeiro curso, e a primeira turma investida lá em novembro de 2001. Era uma coisa nova, as paróquias vieram conversar como é que é isso de curso de coroinha, quem preparou a apostila, porque teve apostila e tudo mais. Então, era uma coisa bem nova, e é desde 2001 que esse grupo é contínuo, né? Que graças a Deus não se desfez mais a pastoral, a gente foi crescendo até chegar agora, tá com 118, né, Yasser? 118. Agora extrapolou todos os limites. Mas graças a Deus, vê que éramos 4 quando entrei eu e mais um menino. Em 2000, né? Tinham 2, entramos nós 2. E agora essa pastoral tão grande, né? É bem bonito, assim, de ver esse crescimento todo. Bacana, né? E Pedro, e deixa eu te perguntar uma coisa, assim, sobre esse início, assim, né? Como é que vocês se sentiam no início? Como é que foi esse início, assim, na sua idade? Quantos anos você tinha? Eu tinha 7, eu fiz 8 logo depois que eu entrei. Mas quando eu entrei eu ainda estava com 7 anos. E aquela coisa, não tinha boa parte das funções que a gente tem hoje. Hoje a gente vê o cerimoniário lá com o padre, vê a pasta, não tinha nem pasta, né? Na época. A coisa era bem diferente mesmo do que é hoje. E quando começou o curso ainda, ninguém nunca tinha visto. Então, ao mesmo tempo era novo, mas era bem divertido, sabe? Bem tranquilo também. Essa coisa de estar começando um grupo foi muito legal. Então acabou dando muito certo, né? Acabou criando algumas simbioses que hoje existem ainda aí com perseverança e tudo mais.
já desde essa época. Já Exatamente. foi mudando, né? Foram acrescentando essas funções, a gente foi crescendo. Na época, o comum era o coroinha servir assim durante a catequese, depois da comunhão normalmente saía, aos poucos o pessoal foi ficando mais, foi surgindo coroinha de 3 anos, de 5 anos de coroinha, de 10 anos de coroinha, e aí foi modificando a coisa. Entendi, que lindo, né? É bem legal isso, é bem legal porque a gente acaba sendo um grupo também que persevera, né? Um grupo que você cria laços, cria amizades, um grupo que tem um assunto em comum, né? Saem casais de namorado, né? De vez em quando sai um casal de namorado, mas que bom que estão todos ali, né? Unidos ao Senhor, no altar do Senhor. Isso é muito bonito. Eu particularmente acho muito bonito. As amizades que se iniciam, os grupos que se formam, grupos maravilhosos, crianças maravilhosas, adolescentes. É muito bom. É muito bom ver a igreja cheia com jovens assim, se doando para Deus. Isso é maravilhoso. E agora mudando um pouco, né? Esse cenário que a gente já sabe como é que está, a gente acaba pensando assim, né? Como é que está sendo essa igreja doméstica? Como é que está sendo esse período de isolamento social para os nossos coroinhas? Que os sábados, quem está acostumado aí na igreja sabe que dia de sábado, dia de domingo de manhã e domingo à noite, é aquele fervilhão de jovens lá atrás, com aquela túnica, com a cor do final de semana. Como é que está sendo isso, Pedro? Fala um pouquinho para a gente. Vamos ouvir a Lívia falar rapidinho. Lívia, fala para a gente aí, o que você está com saudade? Pode falar, Lívia. Eu tô com saudade dos padres, dos coroinhas. Ai, meu Deus, obrigada, Lívia. Pedrinho, e você, Pedrinho? Nós temos o Pedrinho e o Pedrão. O Pedrinho agora vai falar pra gente o que ele tá com saudade. Eu tô com saudade de abraçar os padres, de ajudar na missa. Também tô com saudade. Sabe o quê? Pegar o microfone, dali, saudade, pegar a bacia, tudo que eu fazia. O Pedrinho é bem interessante a história dele, que desde a barriguinha da mãe dele, o Padre Aldo chamava ele de futuro coroinha. O Pedrinho nasceu, Pedrinho começou a andar, começou a falar, e aí a gente já recrutou ele, né? Porque o nosso critério agora na igreja é andou, virou coroinha. Já é coroinha. Se tá andando, a gente já pega pra gente, né? Já é coroinha, não tem jeito. Mas tá bom. E você, Paulo Vitor, fala aí pra gente um pouquinho. O que tá batendo a saudade? Bom, eu tenho ido aos sábados à igreja e domingos, mas é muito diferente. Você via que a igreja ela era sempre lotada, era muita gente orando, aí você viu que diminuiu, mas a gente pode perceber que em nenhum momento da pandemia a gente pode deixar de ter fé, porque a igreja é onde Cristo está e Cristo está com a gente. Mas eu vejo muita diferença. As pessoas que vão. Eu sinto saudade de ter o meu pessoal lá, quando a gente conversa de vários assuntos atrás da igreja, né? Que a gente fala muita coisa para botar o papo em dia, mas infelizmente não está podendo. Mas eu acho muito bom. Estamos voltando aos poucos, mas se Deus quiser, daqui a pouco já vai normalizar e podemos voltar a isso tudo. Mas eu sinto muita saudade das pessoas em si, de muita gente na igreja, de ter gente orando por nós a cada dia, e isso é muito bom. Amém. E Letícia e Pedro, como é que está sendo essa quarentena? Como é que é viver esse momento? Vocês que já são coroinhas há bastante tempo, né?
acredito que, como todos os outros, a gente nunca pensou um dia em passar por uma situação como essa. Como é essa experiência agora em casa? Só antes aproveitar para resgatar que a gente tinha comentado na hora que falou do início, que falou do grupo, e aí você falou, a gente tem os grupos, as amizades e tudo mais, e aí uma coisa que é interessante que, por causa de encontros e tudo mais, a gente vê hoje na Forania, entre a juventude da Forania, né, e as equipes das paróquias em volta e tudo mais, muita gente que a gente conheceu por causa dos coroinhas, né? Então, naquele encontro que se conheceu alguém e pegou amizade. Então, sim, tem gente trabalhando agora junto na equipe dos jovens, que eu conheço desde 2004, dessa época, assim, por causa dos coroinhas. Então, isso é bem legal. Forte, né? Na época, muito forte. Que bacana. E a igreja doméstica, Pedro? Como é que está sendo a igreja doméstica? Acredito que assim, como vocês falaram também, ninguém nunca pensou em passar por uma situação dessa. E a gente tem saudades, né? Tem saudade de estar na igreja, tem saudade de servir presencialmente, digamos assim. Como o Paulo Vitor disse, Jesus está com a gente, porque, na verdade, a gente é igreja, a gente não é como se fosse igreja, a gente é, de fato, parte do corpo místico de Cristo, né? Então, quando fala dos membros, cada membro do corpo tem uma função, a gente é literalmente corpo de Cristo, na verdade, não é uma metáfora simbólica, a gente é, de fato, parte disso. E todo mundo, com certeza, passou por um processo de adaptação, que a gente fica com saudade, né, 100%, mas foi descobrindo coisas. Seja quem tem igreja doméstica na casa, igreja de uma pessoa, igreja de 2 pessoas, igreja de 15 pessoas morando juntas. Acredito que cada situação, cada um passou por coisas únicas nessa quarentena e todo mundo quer voltar, né? Particularmente, eu ainda não voltei, a gente teve lá na Semana Santa uma vez, porque eram celebrações um pouco complicadas, né? Um pouco diferentes, e para adaptar essa liturgia muito única para o online, a gente juntou as ideias com o padre, com o Eduardo e com a Lorena, que estavam já indo também durante a quarentena, para ver essas adaptações. E desde então ainda não fomos à igreja, nem eu nem a Letícia, fisicamente. Ainda vejo que, como estando muito alto o número de mortes, então ainda não voltei, mas acho que é o que todo mundo quer, voltar, né? Essa situação que normalize o mais rápido possível para a gente estar aí. Mas foi uma experiência muito diferente, muito rica. Ainda mais na Semana Santa, né? Que são aquelas celebrações grandes, todo mundo lá focadaço. Ai, nossa, não gosto nem de lembrar muito, porque bate aquela, sei lá, aquela tristeza, sabe? Não bate o vazio porque Cristo estava lá, né? Mas bate um pouquinho de tristeza, assim. É diferente, mas a gente vai se acostumando, né? E ficam as lições aprendidas, ficam as vivências, como diz São Paulo, em tudo dai graças, e a gente tem que aproveitar o que a gente conseguiu crescer, o que a gente conseguiu, sente falta das coisas normais, que para a gente sempre foram banais. Exatamente, era rotineiro algumas coisas, e hoje são tão especiais, né? A gente está tão doido para voltar a ter essas coisas rotineiras. Verdade. É bem legal isso, né? Ainda mais assim, uma pastoral, um ministério que tem tanto zelo e carinho com a liturgia, tanto cuidado que a gente tem junto ao Padre Aldo com os detalhes que vão acontecer. E aí, de repente, a gente se vê em casa, tendo que participar pela TV.
É bem estranho. Vocês representaram muito bem naquela Semana Santa todos os outros coroinhas. E aí o Eduardo agora vai falar um pouquinho para a gente como é que está sendo esse período de quarentena, né, Dudu? Fala aí para a gente, Dudu, conta um pouco aí, explica aí por que isso. Então, tudo começou foi poucos dias antes do Domingo de Ramos. Foi um dia que ia ter uma via sacra. Aí, faltando acho que pouco menos de uma hora, o Padre Aldo me mandou uma mensagem no WhatsApp falando que a Lorena não ia conseguir servir, porque até então ela não tinha ido. Quem estava indo era só a Lorena. Aí ele me pediu para ir. Aí eu fui muito, ainda com o pé atrás, né? Porque eu estava ainda muito com medo, sabe? Muito nervoso ainda, não sabia o que fazer, como é que ia ser, porque já estava tendo mortes e muita coisa. Aí eu fui, ele teve toda a paciência de explicar. A Lorena também me mandou umas mensagens falando algumas coisas que tinha que fazer e tudo mais. Aí acabei servindo na Via Sacra e teve o Domingo de Ramos também que eu servi. Aí depois a Lorena pediu para eu ir revezando com ela os dias que ela não poderia ir. E também na Semana Santa a gente acabou servindo juntos em alguns dias, porque são celebrações, como o Pedro falou, que são mais complexas, que precisam de mais coroinhas. Aí teve dia que eu e a Lorena servimos juntos durante o Ofício das Trevas, as Sete Dores de Maria, a procissão do encontro que o padre fez lá no pátio da igreja. Foi tudo indo assim, sabe? A gente foi pego de surpresa, a gente não sabia o que fazer, a gente foi adaptando, a gente foi tirando funções que eram um pouco mais arriscadas. Um grande exemplo foi o turíbulo, que a gente parou de usar depois de um tempo, porque a gente acabou vendo que era um objeto que passava por muitas mãos, aí a gente foi tiramos funções que precisavam ficar muito próximos um do outro, como vela de evangelho, cerimoniário, a gente foi tirando essas funções aos pouquinhos, porque no início a gente estava fazendo tudo, como se fosse normal a missa. Aí com o tempo a gente foi vendo que algumas funções requeriam uma pequena aglomeração, o objeto passando por mãos, por muitas mãos, aí nós fomos tirando. E realmente, no início era muito estranho. Entrar lá na igreja tá vazia, não tem ninguém na Semana Santa, no Domingo de Ramos. E a ficha para mim só foi cair mesmo no Sábado de Aleluia, que é sempre aquela coisa, a gente começa com a igreja apagada, todo mundo com uma vela, e a igreja tava no escuro, porque só tinha as velas do altar acesas, porque não tinha ninguém para iluminar a igreja com as velas. Aí foi aí que caiu a minha ficha. Eu não sei da Pedro e da Letícia, de outras pessoas, mas a minha caiu no Sábado de Aleluia, que eu olhei a igreja no escuro sem ninguém, só as velas do altar que o padre tinha colocado para dar uma iluminada, mas foi aí que caiu a minha ficha. Entendi. E a gente foi adaptando, como eu estava falando, foi todo um processo, foi indo até mais ou menos o final de maio, a gente já estava se adaptando, aí mais ou menos em junho, meados de junho, próximo ao retorno, no início de julho, que a gente já estava nos parâmetros que a gente está usando até hoje para o retorno de distanciamento, máscara, foi tudo indo aos poucos. A gente foi adaptando à medida que nós fomos precisando mudar as coisas. Verdade. É muito aprendizado, não é, Eduardo? Esse período assim, tanto espiritual. E como é que fica assim a espiritualidade do Coroinha nesse período? Fala aí um pouquinho. Depois eu quero ouvir o Pedro e a Letícia sobre a espiritualidade. Também queria falar também, antes disso, que foi a minha primeira vez servindo na Semana Santa e na Páscoa, porque ano passado eu não tinha servido. Então foi tudo novo para mim, de um jeito totalmente diferente, então fui pego de surpresa, porque eu nunca tinha servido em Semana Santa, Páscoa, e servir assim desse jeito foi tudo novo, via sacra também, eu nunca tinha servido, aí foi tudo uma experiência nova mesmo. Amém. E aí, Pedrão, como é que tá essa espiritualidade assim? Dê dicas para os coroinhas, como é que eles podem manter essa espiritualidade, orações? O que você tem para falar aí para gente sobre isso? Na verdade, os coroinhas, assim, eles são. A gente até brinca com isso, porque de vez em quando o Padre Aldo comenta: meu coroinha foi abduzido no meio da missa, que o coroinha sumiu do presbitério.
mas a gente, na verdade, é um católico, né, qualquer, que naquele momento saiu porque tinha que fazer alguma função ou tinha que preparar alguma função, e esse serviço é um modo de participar, um modo da oração que a gente faz. Mas a participação na missa, as orações, elas são como de qualquer um. Então, a vivência vai ser a vivência que serve para qualquer um, porque que queira, né, que seja cristão, de realmente buscar, no caso dos coroinhas, entender que participar da missa online, participar é um modo de serviço, né? Como os meninos aí, o Paulo Vitor e o Eduardo andaram colocando aí também, de estar participando, de estar na missa, e participar online é serviço. Então, a gente, quando participa, está servindo, está como coroinha também participando da missa. E demais é buscar oração, é buscar... Eu particularmente gosto da liturgia das horas, que talvez caia um pouco mais para os coroinhas um pouco mais velhos, né? Pessoal adolescente, os jovens. Particularmente a liturgia das horas, eu acho uma oração bonita e que algumas coisas mudam a cada dia, né? Tem salmos, então é algo bem interessante. Eu não lembro se os meninos fizeram um programa sobre isso. Então, eles têm feito a liturgia das horas no programa. Ah, tá. Os seminaristas, eles têm feito, né? Parece no programa um dos tempos da liturgia das horas, então acho que dá para ter alguma noção disso. E a oração, que a gente tem que procurar sempre, além de conversar. Eu acho que muito assim, a quarentena, ela colocou a gente mais dentro de casa, e muitas vezes a gente sente um pouco isso, e assim, conversar é sempre importante, porque a gente vive a nossa espiritualidade, nós somos corpo, somos matéria também, então a gente vive a partir dos sentidos, a partir das limitações humanas também. Então, conversar, procurar outra pessoa, procurar alguém próximo, procurar alguém em quem você se sinta à vontade ou que confie. Eu acho muito importante também. Estou sentindo qualquer coisa estranha, procura conversar com alguém, reza, mas procura também conversar com alguém. Eu acho que isso também ajuda muito. E vale lembrar também... Oi? Pode falar, Lelê. Ah, tá. E vale lembrar também que a gente não pode servir na igreja, mas a gente pode servir em casa, a gente pode servir um vizinho, a gente pode servir um familiar que está precisando de ajuda, um amigo, até nas aulas online, né, a galera que está tendo aula online, alguém teve dificuldade, vai servir, vai oferecer ajuda, o que você puder ajudar já é sempre bem-vindo, faz toda a diferença. Exatamente, muito bem colocado, Letícia, perfeita colocação. E aí agora a gente vai para a nossa outra pergunta, como vocês receberam, vou começar com Paulo Vitor agora, como foi os nossos desafios? Vamos falar de nós já fizemos vários desafios, só para dar uma contextualizada. Nós já fizemos homenagem ao aniversário do padre, nós já fizemos a coroação de Nossa Senhora, tudo isso em vídeo, né, gente? Tudo em vídeo. E nós fizemos também, mas assim, eu acredito que o que mais assim marcou, pelo menos a mim, foi o challenge da cruz e do escapulário. Então, Paulo Vitor, fala aí, como é que foi esse desafio para você? Bom, foi muita surpresa, que a gente teve que se adaptar muito rápido à nossa situação. Aí você já veio com uma ideia que, tipo, tava bombando, né? Aí você falou, a gente vai fazer isso. Aí, quando eu vi, eu achei, não vai muita gente fazer isso. Porque é muito, eu falei pra mim mesmo, é muito complicado fazer isso, né? Pra eu fazer aquilo ali, eu demorei 5 vezes. Aí quando eu vi muita gente, tipo, acho que foram umas 40 coroinhas ou 50 fazendo.
Aí eu achei muito interessante isso, porque a gente se divertiu de uma forma, viu que o trabalho foi feito, a gente conseguiu ensinar, e eu gostei muito de fazer esse desafio e todos os outros, porque foi uma forma da gente aliviar a tensão desse momento da quarentena. Mas sempre. Ah, perdi as palavras aqui, desculpa, mas sempre mantendo a nossa fé em Cristo e sempre fazendo um propósito que a gente tem, entende? De ser coroinha, de mostrar o que a gente faz, de ajudar o próximo, entende? Eu acho que foi isso. Amém. Fala aí, Letícia, como é que foi para você? Foi bem legal também. O vídeo foi bem emocionante. Pelo menos aqui em casa todo mundo chorou, confesso. E foi muito bonito naquele momento que a gente não pode se ver. A gente está unido, né? Novamente por mais uma causa, que não é o serviço, mas com o propósito de fazer o vídeo. Legal, verdade. Pedrinho, como é que foi fazer o vídeo do crucifixo e do escapulário para você? Você gostou? Esse aí, eu não lembro. Não lembro não, né, Pedrinho? Mas tá bom, Pedrinho. A roupa que você virava, beijava a cruz e entregava. Não lembro. Não lembro? Tá bom. Tudo bem, Pedrinho, não tem problema não. O seu ficou lindo, todo mundo ficou emocionado de ver o seu vídeo. Lívia, como é que foi para você? Foi muito bom. Você gostou de fazer o challenge do escapulário? Gostei. E quando você viu todos os seus amigos juntos no mesmo vídeo, se bateu a saudade? Sim. E quando você viu o Padre Aldo no início, o Padre Biratã, você ficou surpresa? Fiquei. Eles embarcaram com a gente, né, galera? Não pode esquecer disso. Eles aceitaram o nosso pedido e foram, ó, fiéis ali junto com a gente. E para você, Dudu? Foi uma experiência bem divertida, como o Paulo Vitor falou, também demorei várias vezes para gravar, foram várias tentativas, eu sempre acabava rindo ou derrubando o escapulário, acabava saindo errado, mas no final deu certo e o vídeo ficou muito bonito, realmente foi muito emocionante, foi de chorar ver quase todos os coroinhas, né, reunidos no vídeo, fazendo o desafio, e também como os outros também da coroação também foi muito bonito, Isso. muito emocionante. E os nossos projetos continuam, pessoal, sobre os santos, né? A vida dos santos. Essa galera aí que já está acostumada a fazer vídeo dos santos vai fazer por muito tempo, viu, Letícia? Viu, Paulo Vitor? Viu, Dudu? Vamos fazer por muito tempo os vídeos. A Emanuele também fez. Como é que foi, Manu, fazer o vídeo sobre Nossa Senhora do Desterro para você? Foi legal. Foi legal? Você ficou com vergonha? Um pouquinho. Faz parte, a vergonha faz parte, mas são essas coisas que a gente tem que buscar e vencendo a cada dia, não é verdade? São essas superações. Eu acredito que o grupo de coroinhas, ele traz muito isso pra gente, né? E falar em grupo de coroinhas, vamos fazer a música de São Tarcísio agora? Para o pessoal aprender a cantar o hino de São Tarcísio? Os músicos vão se posicionar aqui para a gente começar aqui com o nosso hino de São Tarcísio. Deixa eu pegar a letra, gente, que eu não sei ela de cabeça ainda não, já aprendo. Vai lá. Pode começar. Antes morrer do que entregar o corpo santo de Jesus, de Deus a noite eu quero ser. Ó São Tarcísio como tu.
Cristo. Que se faria um falso Cristo antes morrer do que entregar o corpo santo de Jesus. Deus amante, eu quero ser, ó São Tarcísio como tu. No caminho abordado, ante um perigo encontrado, aos inimigos negastes o corpo santo de Deus. Antes morrer do que entregar o corpo santo de Jesus. De Deus amante eu quero ser, ó São Tarcísio como te apedrejaram e mataram, a tua vida entregastes, mas o segredo guardastes, com muito amor a Jesus. Antes morrer do que entregar o corpo santo de Jesus. De Deus amante eu quero ser, ó São Tarcísio como pelos contratos, um militar convertido, que sepultura tiver, antes morrer do que entregar o corpo santo de Jesus. De Deus amante eu quero ser, ó São Tarcísio como tu. Declarado padroeiro dos coroinhas acólitos, com vida em nós desperte, grande amor Eucaristia. Antes morrer do que antes morrer do que entregar o corpo santo de Jesus. De Deus amante eu quero ser, ó São Tarcísio como tu. Viva São Tarcísio! Viva! Que os nossos coroinhas, os nossos acólitos e ministros de Eucaristia continuem com todo esse amor que São Tarcísio tinha pela Eucaristia, que nós continuemos também com esse trabalho, amando e servindo ao altar do Senhor com todo o amor do mundo. Onde a gente serve com amor, a gente não desgasta, a gente só se enche, não é verdade? E aí, continuando aí a nossa programação, já estamos chegando no final, já estamos chegando aí nos 48 minutos, que noite gostosa. E aí a gente vai, nesse momento a gente vai fazer uma pequena homenagem, porque hoje é o dia de quem? Hoje é o dia do Padre. E aí nós preparamos uma surpresa para os nossos queridos e amados Padre Aldo e Padre Ubiratã. E a nossa coroinha Lívia vai ler uma homenagem ao Padre Aldo e ao Padre Ubiratã. Vai lá, Livinha, é com você. Ó Jesus, bom pastor, abençoe os padres e bispos de nossas comunidades, em especial Padre Aldo e Padre Ubiratã. Eles são para nós preciosas fontes de tua graça.
multiplicam sem cessar, com seus gestos de amor. Eles precisam também da tua graça, de muita saúde, boa disposição, a fim de ser praticando o bem. Que eles possam, enfim, colher abundantes frutos pela generosa entrega da própria vida. Amém. Muito obrigada, Lívia. Padre Aldo, Padre Ubiratã, receba essa homenagem que a gente traz hoje para vocês e que vocês continuem nessa linda missão de nos trazer a Eucaristia e de nos ajudar nessa caminhada rumo ao céu, não é verdade? E aí, já chegando ao finalzinho do nosso momento aqui na página da paróquia, eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí para os coroinhas que estão em casa, que estão nos acompanhando. Mandar um beijão especial para a Dudinha, que está acompanhando com a mãe dela. Duda, um beijo para você. Tia está com muita saudade, saudade de te abraçar, tá bom? Um beijo bem apertado para você. Vai lá, quem começa? Pode ser você, Letícia e Pedro? Manda um beijão aí, deixa uma mensagem para gente. Queria aproveitar, então, uma coisa que a Letícia falou sobre o serviço doméstico, o serviço que der para fazer, que conseguir, que é o Pequenas Vias, né, que falava Santa Terezinha. O pessoal mais velho, YouTube está aí para isso, e que é basicamente isso, basicamente a gente conseguir, se for dar um carinho para quem está morando com a gente, se for na escola, acho que é o momento de todo mundo ter na cabeça isso, ter na cabeça o bem de quem está do lado, de ter essas coisas boas para realmente a gente conseguir passar por isso junto, né? Que é o único jeito que tem da gente ficar bem no meio disso tudo, da gente ficar melhor ainda. Eu acho que é junto. Amém. Letícia. E a sua mensagem, Letícia? Então, eu acho que é um pouco do que o Pedro falou e também manter a fé de que tudo isso vai passar, que daqui a pouco a gente já vai estar junto, servindo de novo, levantando a mãozinha para quem quer fazer pasta, levantando a mão para quem quer fazer turigo. Eu sei que está todo mundo com muita saudade. E é isso, manter a vida de oração, participando das missas, fazendo nossas orações todos os dias. Amém. Paulo Vitor, fala aí um pouquinho, deixa uma mensagem pra gente. Oi, gente. Eles já falaram, tipo, tudo que pode se falar, meio, né? Fizeram um resumão, então... mas eu queria falar, quem se sentir à vontade, sentir que é sua hora, pode ir à igreja, verifique como está, porque a igreja vai te acolher com toda a pastoral do acolhimento, vai te manter seguro, mas quem não se sentir, Deus vai estar com você a todo momento, porque como o Pedro disse, a gente é a igreja, Jesus é com a gente. Então, eu queria mandar um beijo para a pastoral dos Coroinhas, né? Para todo mundo que está em casa e não quer servir, e que, como a Letícia falou, ninguém vai pedir para fazer pasta nesse cerimoniário, porque é a realidade dos jovens da nossa paróquia, ninguém gosta, mas a gente tem que fazer em serviço ao Senhor, gente. Eu queria dar esse depoimento, mas é isso, gente. Eu amo esses meus coroinhas sinceros, gente, ao vivo. Vai lá, Dudu, deixa uma mensagem pra gente. Eu queria falar aos coroinhas que, como o Paulo Vitor disse, que se sentirem seguros de vir, podem vir, porque se puder, se você não for de grupo de risco nem nada, podem vir que vocês vão ser bem acolhidos. E aos que não puderem vir, que ainda não se sentirem seguros, permaneçam em casa, procurem um jeito de poder servir em casa, continuem acompanhando as missas, porque as transmissões vão continuar sendo mantidas todos os dias, e que vai passar, e daqui a pouco nós vamos voltar àquelas missas de sábado, missa de dia de santo, de festividade, que é lotado, que fica o presbitério cheio, fica a coroinha no sacrário, coroinha na credência, tudo lotado, aquela sacristia cheia de coroinha, uma confusão. Isso vai voltar, se Deus quiser.
Livinha, deixa uma mensagem aí para todo mundo. Lívia, quer dar uma mensagem para gente? E eu acho que a internet da Lívia caiu, será? Ou eu vou ficar muito preocupado, que ela tá muito parada. Também tô achando a Lívia muito parada. Eu acho que deu uma caidinha, mas tudo bem, gente. Não tem problema. Bom, agora, Pedro Paulo, Pedrinho, manda uma mensagem para todo mundo, para os coroinhas que estão em casa. Fala que você está morrendo de saudade deles, pode ser? Aqui eu tô mandando saudade de todo mundo que ajuda na missa. Também tem que rezar 2 dias para Nossa Senhora fazer que ter a vacina também disponível passe. Amém, Pedrinho. Eu tenho certeza que Nossa Senhora já, depois desse pedido, ela está lá no céu providenciando que tudo isso passe e a gente volte. Porque uma oração sincera no coração de uma criança abala qualquer estrutura. Livinha, você voltou, Livinha? Tá me ouvindo? Livinha? Sim. Manda um beijo aí pra gente. Manda um beijo pro pessoal que tá em casa, que tá indo. Fala aí alguma coisa pra gente já ir finalizando a nossa live. Bom, eu queria pedir para vocês ficarem em casa e também que isso vai passar. Amém, Livinha. Um grupo bem diversificado. Um grupo bem, fica em casa, vai para a igreja, fica em casa, enfim, gente. Quem se sentir bem, fica em casa. Quem tiver coragem, já vai à igreja. Isso é de cada um. O que importa é que a gente está aqui unido em oração para que todo mundo passe por essa situação e daqui a pouco a gente está aí juntos nos nossos retiros, nas nossas festas, na nossa bagunça gostosa lá atrás, brigando para ver quem vai ser pasta, quem vai ser cerimoniário. Mas é um crescimento gostoso, né? É um crescimento gostoso, faz parte da vida. E eu quero deixar aqui para vocês o meu muito obrigado, para vocês que toparam participar com a gente dessa live. Mandar um beijo e um abraço bem apertado para todos os coroinhas que estão em casa e também reforçar a ideia. Tudo vai passar, daqui a pouco nós vamos voltar, vamos fazer os nossos retiros, vamos fazer o nosso passeio, vamos brincar, aproveitar bastante, né? E aí, para finalizar esse momento, nós vamos pedir que o Pedro Paulo faça a oração do anjo da guarda para a gente. Vai lá, Pedro. Aqui, também depois de fazer a oração do anjo da guarda, eu vou falar mais de uma coisa. Ah, tá bom, Pedrinho, tá bom. Pode fazer, então. Senhor, meu anjo guardador, a ti confiou piedade divina. Sempre me rege, me guarde, governe, me amém. Também, parabéns a todos os padres, eu amo o mundo de todos os padres. Um beijo na Bela. Um beijo para um beijo para então, um beijo a todos os padres. Amém, Pedrinho. Depois desse anjo da guarda, gente, nós estamos protegidos e selados no amor de Deus. Meu muito obrigada a todos vocês. E aí a gente vai finalizando, vou encerrando aqui a nossa live. Vamos finalizar. Quero agradecer ao Padre Aldo mais uma vez, ao Padre Biratã, pela oportunidade de trazer essa galera animada, essa turminha maravilhosa, que eu amo muito. E agradecer vocês pela oportunidade, agradecer os coroinhas que toparam com a gente, agradecer a Gabi, a Manu, que cantaram a música, agradecer ao Edivaldo, que treinou as meninas, agradecer ao Pedro e a Letícia, que
tiveram que correr um pouquinho porque estavam no trabalho e aí chegaram com a gente 7 horas. Agradecer ao Pedrinho, à Lívia, ao Dudu e ao Paulo Vitor. Muito obrigada. E aí a gente vai finalizar agora cantando a nossa música Vem Louvar. Vamos lá. Tá o finalzinho. Vai. Vem louvar, encher esse lugar, encher esse lugar.